Que a paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. É interessante, né? Porque, antes de começar a nossa fala, eu gostaria de dedicar esse momento a uma pessoa extremamente especial, razão da gente estar aqui hoje, né? Encontra-se na parte espiritual, né? Que é a Dona Edir, que apesar da sua idade, né, na época, é um exemplo, né, independente de questão de religião. Poderia ser que uma igreja católica, protestante, o que fosse, mas pela idade dela, né, a época que ela começou todo esse projeto, e assim, lógico, ela teve ajuda, né, filhos, algumas pessoas e tal, mas quem teve à frente mesmo de tudo isso foi ela. Sem isso, sem ela, né, a gente não teria essa casa, acredito eu, né? Então, que onde ela esteja, que ela possa receber, né, as nossas melhores vibrações e, né, que ela possa estar sempre olhando por nós também, não é isso? É interessante ter um caso meio engraçado, né, vamos dizer assim, com ela, porque a época, as coisas vão mudando, né, gente? As coisas vão mudando e tivemos um pequeno, como é que fala? Não, é um pequeno desentendimento por causa do uso de data show à época. Ela não aceitava de jeito nenhum, entendeu? Mas hoje a gente vê que a tecnologia está aí realmente para ajudar, né? Além de todo esse processo, hoje nós estamos gravando e transmitindo, né, para várias pessoas, não é isso? Então é a vida mesmo, né? Mas a gente tem que realmente tirar o chapéu. Eu particularmente agradeço de coração, né, tudo aquilo que a gente reconhece, tudo aquilo que ela fez, como a gente falou até pela sua idade e tal, né? Então, que Deus continue abençoando ela. Bom, obviamente também o tema de hoje, voltando aí para a questão do tema de hoje, é um tema extremamente... Então, pessoal, a gente está falando que o tema é escolhido exatamente pela data, né? Nós estamos próximo, né? Amanhã, né? Temos aí o Dia dos Finados. Mas é interessante porque quando a gente está falando isso, nós estamos falando do corpo, né? A homenagem que a gente tem que fazer para o corpo, né? Porque o espírito, obviamente, ele sobrevive, né, ao corpo. Então, o dia de finados, nós estamos falando, quem faz a homenagem é ao corpo, porque a pessoa, né, ao espírito, ele continua, né, na pátria, na vida eterna. Então, sem sombra de dúvida, né, é um tema muito interessante e é um tema que vamos dizer assim, que a gente precisa a todo momento estar falando sobre, né? Porque eu até criei um subtítulo com base naquele título, desculpa, a vida continua, a fé espírita e a superação da dor da perda. Porque, como está colocando, é perda de pessoas amadas. Então a gente tem que entender, e aquilo que a doutrina espírita nos traz e nos mostra, que a vida continua. Nós já temos hoje confirmação científica da continuidade da vida, né? E é isso que a gente consegue, a gente propõe mostrar para vocês nessa tarde. E agora é lógico, gente, a questão da dor da perda, a gente tem que entender que nesse caso, eu pensei muito sobre isso, a gente realmente sofre essa separação, né? Essa separação. Mas, por exemplo, quando um ente querido nosso, que convive no dia a dia com a gente, e de repente é obrigado, né, por exemplo, para fins educacionais, para fins profissionais, mudar de estado, às vezes até de país, a gente sente também. Só que aí hoje, até pelos recursos que nós temos de tecnologia,
né? Nós podemos fazer, por exemplo, uma videochamada, né? Pelo celular, pelo computador, e a gente conversa com as pessoas, coisa que antigamente você não tinha, né? Mas e aí, Jax, como é que fica aí a questão hoje, então, quando a pessoa desencarna? De uma certa forma, é o mesmo processo. Só que, no caso da comunicação, obviamente ainda muitos de nós não estamos preparados para isso ainda. Ainda não temos esse dom, não temos esse meio de comunicação, mas outros têm. Né? Outros têm e nos mostram exatamente esse processo. Então, da mesma forma que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente não tinha os recursos aí de um telefone, não tínhamos recursos aí de uma videoconferência, alguma coisa assim, nós não tínhamos. Quando você queria falar com alguém que estava fora, era uma carta, um telegrama, alguma coisa assim. Né? Hoje não, hoje pode qualquer país, qualquer lugar que estiver, você consegue ter esse contato. Então há de chegar um dia também, e para algumas pessoas já tem essa condição, né, de estar o quê? Conversando com aquelas pessoas que estão do outro lado, certo? Opa. Então veja bem, a gente entende então, pelo tudo aquilo que eu falei, e a gente ainda vai falar mais, a gente faz um questionamento, algo para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre a nossa vida. Se a vida continua, o que estou fazendo com o tempo que ainda me é concedido? Né? Então, veja bem, a gente tem que entender, a primeira coisa, é acreditar em Deus. Primeira coisa, acreditar em Deus. Acreditar em Deus é aquilo que a gente sempre pergunta, olha, o que é Deus para você? Não é? O que é Deus para você? Então Deus tem as suas qualidades, né? Vamos dizer dessa forma. Algumas a gente conhece, né? Então, pegamos aqui como base até para o nosso trabalho aqui, é entender que Deus é o quê? Deus é bom e Deus é justo. Deus é amor. Deus quer o nosso bem. Se a gente fizesse essa pesquisa agora, nós teríamos mais ou menos a resposta. Entendeu? Então, o que acontece? Se ele é tudo isso, qual a razão de uma criança, um recém-nascido, que não conheceu nem o bem e nem o mal, né, falecer? Nasceu, viveu ali 1 ou 2 horas, depois foi embora. Se Deus é tudo isso que a gente fala dele, tem que ter uma razão. E se Deus é justo, tem que ter uma razão justa. Se Deus é inteligente, tem que ter uma razão inteligente. Concorda? Então, é aí que está a questão. É aprovação para o pai e para a mãe. Gente, mas o que aquela criança tem a ver? Aquele bebê, aquele recém-nascido, né, teoricamente, com o pai e com a mãe. O que ele fez de errado para pagar pecado do pai e da mãe? Não é justo. Não é justo. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer exatamente sobre essas questões. Entendeu? Então, ali é só ou apenas um complemento de algo, né, que ficou pendente. Ficou pendente. E não tenha dúvida também que sempre serve de provação, né, de expiação, o que for, para os pais, os parentes, aquela coisa toda. Veja, às vezes a questão não vamos, obviamente, mostrar nome nem nada, não é isso. Mas nós conhecemos pessoas ruins, pessoas más, né, no mundo. Por que essas pessoas estão vivas? Por que essas pessoas às vezes gozam de uma determinada felicidade? Vivem fazendo mal. Entende? Então, tudo isso são temas, são tópicos que envolvem toda essa questão daquilo que a gente vai estar tratando hoje. Então, quando a gente faz essa pergunta, se a vida continua, o que estou fazendo com o tempo que ainda me é concedido, é nesse sentido. A gente não sabe que horas, que dia, né, que horas, quando nós vamos ser chamados. E foi chamado, acabou. Acabou assim, essa vida. E a gente sabe também, a gente sempre fala a mesma coisa, a dificuldade para conseguir
né, vamos dizer assim, um corpo, a dificuldade de conseguir uma reencarnação também é difícil. As famílias hoje não têm a mesma quantidade de filhos que tinham no passado, né? A gente brinca, né? Fala, tem televisão hoje, todo lugar, né? Então, mas a realidade é essa mesmo, né? A cultura, a estrutura de uma família está muito voltada a poucos filhos. Então, realmente estão tendo muito pouca dificuldades, não é, para o processo de reencarnação. Então, esse tempo que a gente vive aqui, ele tem que nos provocar, né, autoconhecimento e compromisso com a evolução espiritual e o amor em ação. Esse é o nosso papel. Seguindo, vamos lá. Eita. Então, na nossa fala de hoje, nós vamos trazer uma progressão, né, mais natural. Falamos de dor, reflexão, fé, amor, ação e consolação. Esses são os tópicos pelos quais a gente vai passar aqui com vocês hoje. Dor, reflexão, né, fé, amor, ação e consolação. Então todo esse processo de desencarne, né, todo processo de perda de pessoas amadas passa necessariamente por isso. A dor, na hora, é lógico, é normal, é natural. Depois uma reflexão, né? Depois vem a fé, o amor, a ação e a consolação. Tá? Então nosso discurso, nossa fala, ela começa na emoção, vai amadurecendo na razão e culmina na fé vivida. E aí vem aquela pergunta, né? A gente trouxe uma pergunta que é muito interessante, né, em termos desse tema. Como eu tenho transformado a saudade em oração e a dor em aprendizado? Porque essa saudade, ela é natural, né? Natural, como eu falei. Mesmo a pessoa estando longe, mesmo a gente tendo toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né, de comunicação, mas é diferente. É diferente. Imagina, por exemplo, se a gente estivesse falando com vocês através de uma videoconferência ali na televisão. É diferente. Não tem esse calor. Não tem esse contato. Entendeu? Isso aí não tem a menor dúvida. Isso, contudo, por enquanto, a gente não tem essa condição ainda. Né? Mas há um desenvolvimento tecnológico onde as pessoas conseguem, né? Eles conseguem, o sistema consegue. Não é necessariamente a questão de plasmar, né? Não sei como é que é o processo, mas você vê a pessoa ali na sua frente. Isso é uma tecnologia muito nova que está começando, mas daqui a pouco, né? As coisas estão acontecendo, a gente vai ter essa possibilidade de... Tinha uma série muito antiga, eu acho que pelo menos no mínimo vocês já ouviram falar, talvez vocês já ouviram falar, que é Jornada nas Estrelas, né? Onde as pessoas elas se projetavam em um determinado lugar. Não fisicamente, né? Ali como se fosse até, né? Fisicamente. Mas já tinha, há quantos anos isso aí? Então, isso aí daqui a pouco já tem, né? Alguns estudos em torno disso aí. Tá? Também já é algo que evolui muito, algo que nos ajuda muito também a amenizar essa dor da separação. Aí, no caso, nós estamos falando, logicamente, não do físico para o espiritual, mas do físico para o físico. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que esteja lá nos Estados Unidos, né, um parente nosso, um amigo, que esteja lá nos Estados Unidos, né, em algum momento consegue se projetar aqui perto da gente, mas, lógico, como se fosse uma fumaça, alguma coisa assim, né? Mas assim, você vê claramente, né? A pessoa. Logicamente, você não consegue tocar. É isso? Então, o que acontece? A gente sente muito essa saudade quando a pessoa parte, né? Desse contato mesmo que a gente está falando. Então, como que a gente tem conseguido trazer isso a nível de aprendizado? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa perceber exatamente o valor educativo
da dor e, obviamente, também da prece. Então, nada acontece com a gente por acaso, tudo tem uma razão de ser. A gente precisa de aprender, entender qual que é a mensagem, né? O que se espera da gente com aquela situação. Né? Então, assim, é normal, a notícia de uma perda, logicamente a gente, vamos dizer assim, desesperar, porque a gente não está pronto ainda, a gente ainda não está pronto para lidar com tudo isso, mas olha bem, a doutrina espírita vem nos trazer exatamente esse ensinamento, né? Vem nos trazer exatamente esse conhecimento, sabe? Que a gente vai se reencontrar, que no próprios sonhos, né? A gente encontra com aquelas pessoas, em algum momento até a gente não consegue perceber. Às vezes a gente, ao acordar, né, a gente pensa, poxa, eu acho que eu tive com alguém, ou então até sabe com quem, mas foi tão bonito, foi num lugar tão maravilhoso. Quem não ouviu uma história como essa, né, Margarida? Quem não ouviu uma história como essa? Então, assim, todas essas questões estão na nossa mão. Exatamente para quê? Para a gente não desesperar do jeito que a gente às vezes faz. Mas esse desespero hoje, para muitos de nós, ainda vamos dizer assim, aceitável, entendido, né? Porque são pessoas que a gente ama e não quer ficar, né, sem aquela pessoa. Mas, de uma certa forma, sempre a gente tem que tirar lição, a gente sempre tem que aprender. Vamos lá. Então, os tópicos, né, que a gente está trazendo para vocês traduzem uma vivência, em compreensão filosófica e espiritual, abordando a morte, fé, dor, amor, evolução, oração, desapego e esperança, todos os pilares da superação da perda pela ótica espírita. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que passar por tudo isso, né? Ou seja, a compreensão desse processo, tá? A fé que a gente tem que ter em Deus, acreditando que Ele não vai nos dar um fel quando a gente pede Ele o pão, que tudo tem uma razão de ser, e sendo Ele, né, o nosso Pai maior, Ele não vai querer nada de ruim para a gente. Então, como sempre a doutrina nos fala, né, a partir do momento em que o preso cumpriu a sua pena, não é justo que ele continue preso. Outra coisa também é que muitas vezes chegou mesmo um momento de você viver outras vivências, de ter o quê? Outros aprendizados em outras situações, entendeu? É uma das questões. Diante de uma situação como essa, né, de desencarne, de morte mesmo, tá? Como que a gente está lidando com isso, né? Em termos de fé, em termos de dor? Porque dor, mais uma vez, ninguém está falando aqui, ninguém vai falar para não ter a dor, né, da perda. Gente, não somos uma geladeira, não somos máquinas, nós somos seres humanos e temos o quê? Sentimentos. Temos sentimentos. Então é natural a gente sentir. Mas aquela dor de uma saudade, aquela dor, mas que vem trazer para a gente a esperança, a confiança que um dia a gente vai encontrar, que é uma separação momentânea, né? E que isso traga para a gente uma evolução, né? Que a gente tenha condições realmente de oração, né? Então são todas essas questões. Vamos lá. Eu trouxe também agora, a gente vai uma pequena história para a gente entender e que está exatamente concentrada exatamente nesse tema. Uma história, né, para a gente refletir. Certa vez, uma mãe perdeu o filho ainda jovem. As noites tornaram-se longas e silenciosas, e o coração um oceano de saudade. A cada oração
ela implorava a Deus que o trouxesse de volta. Olha isso. Mas o céu permanecia quieto. Até que, numa madrugada, entre lágrimas, adormeceu em prece. Sonhou com o filho, sorrindo, envolto em luz, dizendo: Mãe, olha isso, mãe, suas lágrimas me prendem à dor. Ore por mim, mas viva. Olha, às vezes a gente, isso é tão, desculpa, às vezes a gente é um pouco mais ignorante, no sentido, ignorante que a gente fala, no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? Porque, olha, a gente pensa muito na gente, né? Mais egoísta, né? Não é ignorante, é egoísta. A gente pensa na gente. A gente não pensa que o nosso sofrimento impacta a readaptação daquela pessoa, daquele espírito, no plano espiritual. Percebe? Nós não pensamos nisso. Então, se a gente está sofrendo, imagina a pessoa que está sofrendo 2 vezes. Também. Por quê? É uma situação nova e o quê? A separação também, pela mesma forma. Entende? Então, a gente precisa de deixar de ser egoísta nesse caso e pensar, né? Então, o que o filho pede? Ore por mim, mas viva. Vamos lá. Ao despertar, a mãe compreendeu que aquele sonho era mais do que uma lembrança. Era um convite à fé e à transformação. Desde então, suas orações deixaram de ser súplicas e tornaram-se gratidão. Ela passou a sentir a presença do filho de modo diferente. Não nos braços, mas no coração. Assim entendeu que o amor verdadeiro não se rompe com a morte, apenas se eleva em vibração e eternidade. Então, enquanto a gente não estiver preparado, né, enquanto a gente não estiver preparado ali, não vai acontecer. A gente vai continuar o quê? Sofrendo. A partir do momento que a gente transforma toda essa dor, né, toda esse desespero, vamos dizer dessa forma, né, em orações, né, em fé, em esperança, a gente começa a passar, quando a gente mais... quando a gente nem imagina, melhor dizendo, né, a gente começa a sentir a presença do ente amado perto da gente. É um cheiro, um perfume, né? E às vezes a presença mesmo, aquela coisa que chega a arrepiar, né? Entendeu? A pessoa, você sente assim, e assim, a coisa é tão, muitas vezes é tão evidente, que a gente sente a presença mesmo, a gente não vê, mas sente. Olha, fulano está aqui. E você acha que isso é coisa de imaginação nossa? Lógico que não. Lógico que não. Agora, para isso acontecer, mais uma vez, nós precisamos de quê? De um preparo. Precisamos estar preparados, porque também, vamos ser muito sinceros, não é fácil. Não é fácil também. Né? Vamos dizer assim, aquela saudade, todo aquele processo, e de repente você sente aquela pessoa. Eu falo assim, não é fácil segurar as lágrimas, não é? Dar aquele... vamos chamar de desespero, mas aquele desespero, né, de vontade de abraçar a pessoa fisicamente, aquela coisa toda, né? Mas a gente tem que crescer muito nesse sentido para que a gente possa ter realmente essa condição, né? E, obviamente, como a gente já disse, a espiritualidade também nos mostra de uma forma muito clara, que a gente também, nos sonhos, né, a gente encontra com as pessoas. E esse encontro, geralmente ele é tão forte, tão evidente, né, que a gente, ao acordar, a gente lembra de forma muito clara. Às vezes não, né? Às vezes não. Mas quando acontece isso aí, lógico, quando eu falo que quando isso acontece de uma forma mais forte, é porque nós demos condições, né, criamos condições para que isso acontecesse. Ou seja, não vamos desesperar, que eu falo, né, voltar tudo atrás, cair tudo aquilo, perder, né, tudo aquilo que já criamos, já conseguimos,
superar, entendeu? Se a gente sente essa força de uma forma mais segura para os dois lados, porque quem está do lado de lá também, gente, tem seu desespero. Queria estar aqui, queria abraçar, entendeu? Com o passar dos dias, a mãe começou então a perceber sinais sutis. É o que eu acabei de dizer para vocês agora. Um perfume leve no ar, uma lembrança inesperada, um arrepio sereno ao anoitecer. O que é isso? O que é isso? É a presença de alguém perto da gente. Isso é fato. Isso é fato. Então é a presença de alguém junto a nós. Agora, isso não vai acontecer do nada. Isso só vai acontecer se a gente vier o quê? Preparado. Por quê? É uma questão, inclusive, de sensibilidade. Nós precisamos de ter a sensibilidade que às vezes a gente está tão preso à saudade, né? A querer aquela pessoa ali junto com a gente e tudo, perdendo às vezes até a fé em Deus, né? E que a gente não consegue sentir. Os nossos sentidos não conseguem captar. Entendeu? Então essas manifestações espirituais reacenderam a sua fé. Assim percebeu que a vida não termina, apenas se transforma. Então olha bem, olha o papel, olha a postura dessa mãe. Por que eu falo isso? Por que eu chamo a atenção dessa questão? Porque muitas vezes as mães, as pessoas, o parente, o que for, né, se desesperam. Então aquele fenômeno não foi bom. Não foi bom. Ela não suporta, né? Aí volta tudo na estaca zero. Volta tudo na estaca zero. Então, ela estava preparada. Nesse caso, a mãe já estava mais preparada. Já tinha mais consciência, mais fé, confiança e tudo mais. O que antes era luto tornou-se esperança. E o que era silêncio converteu-se em prece. Né? E aí, então, ou seja, essa mãe começou então, ao invés de desesperar, aquela coisa toda, ela começou a fazer prece. Né? Isso aí vai tornando esse processo muito mais nítido, muito mais frequente, inclusive. Tá? Lógico, gente, isso é uma via de mão dupla. Os dois lados. Quem está do lado de lá também precisa ter a mesma compreensão. E nesse caso, o filho dela tinha um amadurecimento tão grande que permitia tudo isso. Aí que está a questão. Então, muitas vezes, as nossas preces, tá? Todas as nossas energias vão chegar até aquela pessoa no sentido de preparar ela também para esse momento. Pode ser que a gente esteja preparado, mas ele ou ela, né? O espírito ali, ele não está ainda em condições. Tá? Mas a nossa prece, a nossa vibração, tudo isso ajuda, né, ele exatamente a melhorar nesse ponto. Né? O amor, enfim, revelava-se como presença viva e constante. Então, ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Que em diversos momentos esse fenômeno ele acontecia. Ele acontecia. Mas olha bem, é uma via, mas como eu falei antes, né? É uma via de mão dupla. Porque os dois contribuíram para que isso acontecesse. Não vai acontecer se a gente não contribuir. Percebe? Então, é uma via de mão dupla. Todos os dois têm que ajudar, complementar nesse processo aí. Com o passar dos dias, a mãe começou então a perceber sinais sutis. Né? Aí isso que eu falei. Não, isso que eu falei. Desculpa. Em suas orações, tá? Em suas orações, a mãe começou a pedir menos por si e mais pelos outros. Descobriu que ao consolar, também era consolada. Visitava famílias, olha isso, visitava famílias enlutadas e compartilhava a sua experiência, levando-lhes a certeza de que ninguém morre. Olha, essa história
pequena, mas ela é carregada de ensinamento. Porque o que essa mãe conseguiu, né? Olha, gente, graças a Deus, nunca passei por isso, mas a gente, logicamente, cada um de nós imagina o que deve ser uma perda de um filho. Não, a gente entende perfeitamente que não é um processo simples, mas não é mesmo, né? Então, assim, mas ela conseguiu se transformar a ponto de passar a ajudar a outras pessoas, as outras mães. E isso acabou também ajudando ela, cada vez mais tornando ela cada vez mais o quê? Mais forte. Mais forte. Ela foi ficando mais forte. E é isso mesmo. Olha, quando a gente faz algo que vem realmente do coração mesmo, a gente é o primeiro beneficiado, gente. Nós somos o primeiro beneficiado. Entendeu? A gente acha que está ajudando a pessoa, não, nós estamos nos ajudando. É uma questão, é um sentimento tão agradável que a gente não consegue nem explicar. É uma energia que toma conta do nosso corpo, que é um negócio que a gente quer sentir toda hora. E podemos sentir toda hora, é só fazer boas ações. Não é? Dessa forma, compreendeu que sua própria dor havia se transformado em missão, uma oportunidade de servir e iluminar corações que ainda buscavam resposta no escuro da saudade. Então, olha isso, né? Sua própria dor havia se transformado em missão. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Né? Então, pensamos bem. Olha, qual que é a proposta da dor? É isso. Então, assim, mas quando ela faz esse trabalho com as outras pessoas, ela também está se fortalecendo. Ela também está se fortalecendo. Então, assim, você imagina quantas vidas ela ainda vai ter e quantas situações como essa ela poderá passar. Mas só que, como que vai ser? Ela vai estar cada vez mais o quê? Ela continuando nesse processo, ela vai estar cada vez mais forte. Mais forte. Entendeu? E é exatamente isso que ela traduziu o seu sofrimento, né? Numa missão. Numa missão. Então, isso faz com que ela seja mais forte para enfrentar os próximos obstáculos que ela vai ter. Não quer dizer que ela necessariamente ela vai perder mais alguém. Pode ser, mas também tem outras coisas que pode acontecer na nossa vida. Não é só isso, mas que você vai conseguir fazer com mais tranquilidade, com menos sofrimento, tá? Então, uma oportunidade de servir e iluminar corações que ainda buscava a resposta no escuro da saudade, que é exatamente isso. Que é exatamente isso. Interessante, né? Por exemplo, a minha irmã, né? Muitos anos atrás, eu não sou ruim de guardar a idade, ela perdeu uma filha e foi um processo, logicamente, muito doloroso mesmo, né? Foi leucemia, então tem todo aquele tratamento, aquela coisa toda e tal. Mas algumas pessoas se tornaram depois muito amiga dela e tal, que passou pela mesma situação, ela foi, visitou, dentro muito disso que está falando. Ela foi, visitou pessoas, né, que perderam também, conversando, passando por explicando toda a situação que ela passou, e viraram realmente muito amigas, né? E essa pessoa até hoje é extremamente grata a nós por tudo isso. A gente não fala isso, gente, por querendo envaidecer a nossa coisa. Não é isso, não. A gente fala isso exatamente de acordo com essa história que a gente está trazendo para vocês, no sentido de, às vezes, esse sofrimento, né, a forma como você consegue reagir a tudo isso, serve de exemplo, serve de ajuda para outras pessoas.
E a época eu estava desempregado, então eu levava ela, foi uma questão de leucemia, né? Então eu levava ela, acompanhei até praticamente o final, entendeu? Então a gente, depois disso tudo, até é interessante porque eu falo, Deus tem um propósito da vida da gente que é um negócio fora de série, né? Eu conhecia a doutrina espírita, o espiritismo, ou o espiritualismo, né, vamos dizer assim, eu conhecia. Fui várias vezes, aquela coisa toda e tal. Chegou um dia, eu falei, não quero saber mais disso não, de jeito nenhum. E à época, algumas pessoas ali que eram vizinhas nossas, né, convidaram para ir conhecer na época o Vicente Paulo. Eu falei, não quero saber disso não. E a bobagem minha era exatamente isso, né? Eu falava assim, não, deixa as coisas acontecer primeiro, né? Deixa a gente estar em uma condição diferente. Olha isso, hein? Condição diferente, para aí sim eu vou. Mal sabia eu que é aquela coisa, ou pelo amor ou pela dor. Aí eu cheguei pela dor. Né? Então eles tinham me convidado para ir, eu falei, eu não ia, depois aí não, aí tive que... E até hoje, eu confesso para vocês, do fundo do meu coração, um testemunho mesmo. Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente tem passado, a gente consegue ver as coisas de uma forma muito diferente. Uma forma muito, muito diferente. Lógico, você sofre tudo e tal, mas a gente já vê, como é que eu posso dizer, entendendo mais o propósito de Deus, né? O propósito de Deus. Depois ela acabou, né, mais recente, vamos dizer assim, né? Não tão recente assim. Ela acabou perdendo também uma netinha com acho que uns 5 anos mais ou menos também. Com uma dor inconsolável mesmo e tudo, mas já tinha um pouco mais de força por ter passado, né? Então, assim, a gente tem que, tudo na nossa vida, nesse momento, nessa vida que a gente está vivendo, né? Sempre tem alguma experiência, sempre tem algum ensinamento, basta a gente entender, né, qual que é o recado, o que a gente precisa melhorar e tudo mais. Obviamente, como eu disse, né, gente, é normal quando você tem aquele choque, né, na hora que você recebe uma notícia dessa, todas as duas eram novas, a primeira, no caso da filha, 11 anos, a outra eu acho que 6 anos, mais ou menos, e é um sofrimento, você não tem a menor dúvida, né? E ninguém recrimina por isso. Mas a questão é que o que a gente conhece através da doutrina espírita, né, a gente tem um entendimento, tem mais força para enfrentar. Isso não tem a menor dúvida. Né? E às vezes, como está falando aqui pela história, muitas vezes pela dor, a gente consegue ajudar as pessoas, e ao ajudar as pessoas, a gente está ajudando a nós mesmos. Né? Então aqui, olha, uma oportunidade de servir e iluminar corações que ainda buscam respostas no escuro da saudade. Então, certa tarde, ao visitar uma mãe que perdera um filho, segurou-lhe as mãos e disse: a dor é professora severa, mas também justa. Olha, a dor é professora severa, e é mesmo, Tudo que a gente está falando aqui com vocês, a gente sabe muito bem que a dor de uma perda, por exemplo, né, o que nós estamos falando, é um negócio imensurável. Então ninguém recrimina de forma nenhuma, absolutamente nada. Não é isso, é natural, tá? Mas há de ter porque é natural que eu falo assim, até pelo nosso nível de evolução, né? Mas há de chegar um dia, e para algumas pessoas já tem essa condição, né? Há de chegar um dia que o sofrimento ele vai caindo, você vai sofrendo menos. Por quê? Porque você vai entendendo melhor o processo. Você vai tendo mais maturidade espiritual. Entendeu? Então, não é que você vai deixar... Gente, saudade. Não é saudade. Como eu falei, a pessoa sai daqui, vai para outro país, vai ficar fora. Você fica com saudade, você não vai sentir? Vai sentir sim. Entendeu?
Vai sentir sim. Mas sem o quê? Revolta. Entendeu? Sem revoltar. É isso. Então, esse é um processo que a cada vida, né, a gente vai melhorando. A gente vai entendendo melhor, né? Gente, nós não temos só uma vida, nós já tivemos 1 milhão de vidas e vamos ter mais 1 milhão. Por aí vai. Não é isso? Então, certa tarde, ao visitar uma mãe que perdera um filho, segurou-lhe as mãos e disse: a dor é professora severa, mas também justa. A mulher chorou. Olha, só mais um detalhe disso aqui. Quando fala assim também justa, muitas vezes a gente, geralmente, né, a gente fala que não é nada justo. Gente, mas por que eu estou sofrendo? Então, às vezes, naquela hora que chega exatamente um problema, alguma situação, essa dor, obviamente, nós não temos ainda o raciocínio, a condição, o entendimento de saber ali por quê. Mas, em algum momento, com a cabeça mais fria, né, depois nós vamos, em algum momento, a gente vai entender o porquê disso acontecer com a gente. Isso é fato. Isso é fato. A mulher chorou e sentiu alívio. Nesse instante, a mãe percebeu que seu filho vivia através de seus gestos. Olha isso. Então, você imagina, o filho dela que estava no plano espiritual, aquilo que a mãe fazia gerava uma energia, gerava uma tranquilidade, gerava força para o filho que estava no plano espiritual. Porque imagina isso, né? Se em algum momento, como é normal acontecer, o nosso sofrimento desaquieta quem está do lado de lá também. Então, da mesma forma que a gente, né, precisa de acostumar com a ideia, que a gente precisa de se adaptar ou readaptar, né? Lá também, pro lado de lá também é a mesma coisa. Para isso tudo é novo também. Entendeu? Tudo é novo. E muito novo. Né? Cada palavra de consolo era um eco de amor. Então, o sofrimento inicial converteu-se em fonte de bênção e a saudade transformou-se em ponte de esperança. O que significa isso? Ela entendeu que em algum momento a gente vai se encontrar novamente. E olha, quando ele fala em algum momento a gente vai se encontrar novamente, não é só no plano espiritual, não é que ela vai desencarnar e encontrar com o filho dela no plano espiritual, ainda nem é isso. Quando a gente fala exatamente nessa questão, nós estamos falando que, como eu disse mais cedo, né, a presença daquele espírito, né, perto da gente. A gente sente, principalmente as mulheres. Porque as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Então, principalmente, né, sabe? Só um minutinho. Então, o que acontece? Sabe, gente, a gente sente a presença. A gente sente. Só que assim, não é a qualquer momento. É uma comunicação dos dois lados. É uma comunicação dos dois lados. Sente o aroma, sente a energia, sente tudo. Agora precisamos ter condição. Não é? Precisamos ter condição. Beleza. Então vai dar. Anos depois, já idosa, contemplando o pôr do sol, ela sorriu em paz. Entendera que o amor é indestrutível e que a morte é apenas o início de um novo amanhecer. Olha, não tenham dúvida que quando a gente fala isso, né, a morte é apenas o início de um novo amanhecer, é isso mesmo, mas eu sei que não é fácil, não é? Mas é algo que a gente precisa de quê? Introspectar. Isso é fato. Isso é fato. A morte não é o fim de tudo. Né? Não é o fim de tudo. Mas a gente precisa realmente entender que a gente continua. Que a pessoa continua. Não é?
Então, o amor é indestrutível, então não importa. Agora, se aquele amor efêmero, realmente ele acaba ali com o desenlace da pessoa. É notório, né, que em alguns casos, realmente, toda essa relação, ela termina com desencarne. Porque ali é um compromisso, sabe? Pode ser que no futuro, depois até se encontre, mas geralmente, né, em alguns casos, essa separação acaba por romper uma relação. Pode ser. Agora, quando são, vamos dizer, como a gente sempre fala, almas gêmeas, quando a gente tem uma relação muito próxima, né, quando a gente cria esse laço espiritual, continua. E aí nós temos várias formas, né? Eu comentei agora não, mas no início, comentei com vocês, né? O processo de sentir a presença da pessoa, aquela energia, a gente sente e sabe que a pessoa está ali perto da gente. Tem pessoas que conversam, não quer dizer que ouve a outra pessoa, mas conversa. Entende? Então, mas tudo depende de quê? Nossa. Depende da nossa condição, depende da nossa preparação. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. É possível. E então, se a gente quer, porque muitas pessoas não querem, mas não querem não é por ruindade não, é por medo. Se acontecer comigo, minha filha, eu pego um pique, que eu vou parar lá nos Estados Unidos. Aconteceu um lance comigo, vou contar rapidinho, já está fechando aqui, um lance comigo muito interessante. Eu participava das reuniões mediúnicas lá no centro de São Paulo, na época Galdina, Diva, aquela turma toda, né? Então, obviamente, vocês estão vendo aqui na casa, não tem vela, não tem nada disso. Agora, se acaba a luz, nós vamos usar a vela, não vamos? Qual o problema? Né? Se acaba a luz, vamos... Beleza. Então, eu fui numa reunião mediúnica, estava na Kombi, encostei a Kombi, desci, tudo escuro, só as velas na mesa. Quando eu pus o pé lá dentro, Dona Galdina, que Deus tem ela no bom lugar, mas o dia que a gente encontrar, nós vamos acertar essas contas. Ela fez assim, foi só isso. Quando eu pus o pé direito, o esquerdo já deu meia volta. Se mentir, em menos de 30 segundos eu já estava dentro da Kombi, achei fora. Eu não esqueço disso nunca. Mas o que ela já riu isso de mim. Pensa numa pessoa medrosa. Nossa Senhora. Porque estava tudo escuro, só tinha a luz da vela, sabe? Foi a conta de eu pôr o pé. Falei, meu Deus do céu, vou ter que ir. Eu era o presidente da casa, hein? Tinha que ser destituído, né? Você não acha? Eu pus o pé direito. Aí, Galdina, meu Deus do céu. Só fez isso. Tchau. Na próxima a gente volta. Eu sou muito medroso. Nossa Senhora. Sou mesmo. Não sei quem é aí, mas eu sou. Beleza, então vamos lá para a gente fechar aqui. Então, olha bem, entender que o amor é indestrutível e que a morte é apenas o início de um novo amanhecer. A gente sempre fala, né? Puxa vida, vontade de encontrar com as pessoas, né? Tudo, aquela coisa toda. Mas eu acho que não estou com vontade ainda não. Quer dizer, vontade a gente até tem, né? Mas acho que não quero por enquanto, não estou preparado não. Tem que voltar umas 500 vidas ainda para... Nunca vi espírito com medo? Já viu isso? Só Jags mesmo. A fé amadurecida havia convertido sua dor em serenidade e sua saudade em certeza. Em silêncio, agradeceu a Deus pela bênção de compreender que o amor, quando é verdadeiro, ultrapassa o tempo e vive eternamente. E é isso mesmo. Eternamente, vive por todas as vidas. Então, é interessante porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu amo aquela... Às vezes é só da boca para fora, né? Porque o amor verdadeiro, ele, com certeza, ele atravessa vidas, né? Atravessa vidas. E
é uma questão muito diferente, né? É uma questão muito diferente. É aquele sentimento que realmente marca a nossa vida, né? Então, é isso aí, né? Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, essa casa que sempre nos acolhe muito bem, e a oportunidade que a gente tem de trabalhar, né? Porque como eu dou aula a semana inteira, eu não consigo ir nas outras casas. Então vocês abrem a porta para mim porque eu estou precisando. Não é? Com certeza. E mais uma vez eu quero pedir a Deus, a Jesus, né? Por todos nós, em especial mais uma vez a Dona Edith, né, que onde ela esteja, receba nossas bênçãos, nossas energias, né? E em agradecimento em tudo aquilo que ela trabalhou pela doutrina, em tudo aquilo que ela fez aqui para construir essa casa, porque vamos ser sinceros, né, gente? Fazer um projeto desse, ainda mais até pela idade dela, não é fácil não. Então que Deus abençoe. Só está perdoada, tá? Nós brigamos por causa do data show, mas só está perdoado, não leva isso pro coração não.